Testando, testando. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, consigo ouvir bem. Pessoal, desculpa pelo atraso aí. Tecnologia tem disso. Vamos iniciar o nosso webinar aí, estava marcado para as 9 horas. Agradeço pela presença de todos que estão aí conosco. Acredito que quem precisava entrar aí, a gente já não precisa mais dar os minutos de espera que a gente costuma dar. O pessoal está nos acompanhando aí na apresentação, algumas pessoas da nossa equipe, a Aliana, a Graciela, a Cristina Guaíba, que está trabalhando aqui conosco, aqui na W3K, nos apoiando nessas consultorias de gestão de documentação. Então, lá ao final, nas perguntas, ela também pode nos apoiar se alguém tiver alguma dúvida mais focada em processos. E o Igor, que é responsável pelo nosso desenvolvimento, também vai ficar aí de ouvidos atentos se precisarmos para tirar alguma dúvida mais técnica ao final da apresentação. Estou compartilhando aqui com vocês a minha tela. Ela está visível aí para vocês? Sim. Perfeito. Colocando aqui em modo de apresentação. Se tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade aí para levantar a mão. Vamos lá então, pessoal. Este é o nosso segundo webinar de 2019. O nosso webinar de hoje, ele é focado na plataforma Green Docs. Nós tivemos um webinar no mês passado focado no case da A1 Engenharia, onde a Ana Araújo, uma das nossas clientes e parceira de negócio, ela nos deu aí a oportunidade de explanar um pouco de como foi a experiência dela com a implantação da tecnologia, com o que foi exatamente que auxiliou ela nos desafios. Então, se alguém não teve a oportunidade de participar, nós temos esse webinar gravado no nosso site. Podem solicitar aí também para o pessoal da nossa equipe, nos enviar um e-mail que a gente encaminha o link para vocês. E nesta última apresentação surgiram várias dúvidas técnicas focadas mais na plataforma em si, na tecnologia em si. Então, em função disso, esse mês nós preferimos abordar questões mais técnicas da tecnologia. O meu nome é Bárbara Rabaioli, eu sou gerente comercial aqui na W3K, sou responsável por vários clientes aí da nossa carteira. Deixo aí o meu e-mail se por um acaso surgir uma dúvida posterior e vocês tiverem interesse em me encaminhar para que a gente possa esclarecer. A qualquer momento, fiquem à vontade para encaminhar dúvidas pelo nosso chat, que a Graciela e a Liana vão estar aí fazendo as anotações para depois, ao final, a gente esclarecer as dúvidas. Então, a nossa agenda do webinar de hoje, pessoal. Primeiramente, vamos abordar quais são as vantagens dessa tecnologia ser web, por que ela foi desenvolvida web, o que nós pensamos no Green Docs quando criamos ele dessa forma, a arquitetura do Green Docs, por que ele é assim, como ele é, para esclarecer essas dúvidas mais técnicas, integrações com outros sistemas, como funciona, é possível, o que nós já fizemos neste sentido, e para o pessoal que ainda não é nosso cliente, tem interesse em implantar a tecnologia, o que fazer, né? Implantar nuvem, implantar local, qual é que é a melhor opção para que a gente possa esclarecer aí possíveis dúvidas em relação a isto. Então, seguindo aqui com a nossa agenda,
O que acontece hoje, né, pessoal? A informação digital, ela é uma informação muito dinâmica, principalmente para o pessoal aí que já tem essa experiência na área de projetos e sabe exatamente como é essa troca de informação entre os agentes que elaboram a informação e trocam a informação. Então, hoje é bastante comum nós termos vários usuários que precisam elaborar a informação, encaminhar essa informação para análise, para comentários, que precisam interagir com outras pessoas que sejam responsáveis também por criticar, por aprovar, por comentar esses documentos. E, por último, usuários que precisem acessar esta informação. Qual o desafio? O desafio é que, como a informação digital ela é muito fácil de você multiplicar ela, criar várias revisões, várias versões, e você hoje conta com N dispositivos, sejam eles drives externos, sejam o e-mail, sejam pendrives, e o próprio desktop de cada um desses usuários, nós acabamos tendo um grande problema que é a descentralização dessa informação e fica bastante difícil acompanhar qual é que é a revisão destes documentos, quais informações são pertinentes, padronização da informação, evitar a replicação de documentos e acesso, permissionamento. E por isso nós criamos o Windocs de forma web. Então, o Green Docs, hoje, o usuário, ele sempre vai acessar através dos principais navegadores de mercado. Essa tecnologia, ela traz a centralização dessa informação, independente de onde estão cada um desses usuários que precisam ter acesso a essa informação. E a importância é que traga isso com facilidade, com colaboração, mas também com segurança. A segurança de quem pode acessar o que e quando. E não apenas isso, nós precisamos de uma ferramenta que ela consiga apoiar na automatização dos processos que estão por trás dessa informação. Então, sempre que eu tenho um documento, que ele é um documento vivo, que ele passa por uma emissão, por uma análise, por uma aprovação, para que eu tenha o controle disso, eu preciso de uma ferramenta que ela tenha muito claro por trás, configurado quais são os processos linkados a estes itens e que ela automatize também notificações que vão chegar para os próximos players que estejam responsáveis por isso no workflow. Então, aqui com o Green Docs, a gente consegue apoiar os nossos clientes nessas demandas de gestão de informação e por isso que essa ferramenta ela foi desenvolvida web. Então, trazendo essa resposta do webinar anterior, né, por que web, por que não instalar isso local em cada máquina individual, justamente em função dessa colaboração que ela é muito importante, principalmente nos nossos clientes que trabalham em projetos e estão com essa informação descentralizada. O segundo item, que ele foi bastante abordado na última conversa que nós tivemos, foi a questão da arquitetura da tecnologia. Então, o Green Docs, ele tem uma linguagem atual e ele foi desenvolvido como uma plataforma onde nós temos duas inteligências integradas. A inteligência do ECM, que é a gestão da documentação eletrônica, também conhecida como GED, e a inteligência do BPM, que é a parte de fluxos e workflow. Então, o Green Docs, ele é o quê? Ele é essa plataforma com estas duas inteligências integradas, onde dentro dele nós construímos aplicações que façam sentido para o negócio de cada um dos nossos clientes. Então, nós entendemos a regra de negócio de vocês e, de uma maneira configurável, nós trazemos ela para dentro da tecnologia, otimizando essas duas linguagens. Ainda dentro da arquitetura do Green Docs, como é que isso funciona na prática?
Então, o Windocs, ele vai apoiar o cliente na captura dessa informação para dentro da ferramenta. Essa captura, ela pode ocorrer ou com a digitalização da informação, e depois feito o input de forma com upload, um upload aí em lote de documentação, ou ainda atrelando isso a um e-mail, né, direcionado para que ele inicie um processo. E depois disso, nós podemos colocar essa informação dentro de um workflow que vai ter uma automatização do que deve acontecer com essa informação dentro do sistema e facilitar o acesso para quem precisa ter esta informação em tempo real. Como é que este acesso vai acontecer? Através da interface web, através dos principais navegadores de mercado. Se precisarem depois de alguma informação mais técnica, nós temos uma especificação técnica que nós podemos mandar para vocês. Em cima do que essa base vai funcionar? Então, nós trabalhamos em cima de dois tipos de banco de dados. Nós podemos ter por trás do Windocs ou um banco de dados SQL Server ou um banco de dados Oracle. Nós vamos trabalhar em cima das duas situações. Então, se a opção do nosso cliente for instalar local, ele pode ter os dois bancos de dados. Se por um acaso este cliente optar em instalar na nossa nuvem, a nuvem da W3K hoje encontra-se na Amazon Brasil e na nossa nuvem nós utilizamos o banco de dados SQL Server. Então, em questão da arquitetura da nossa tecnologia, nós conseguimos aqui ter uma overview de como é que ela funciona. Outra dúvida que aconteceu bastante foi a questão de integração. Como funcionam as integrações, que tipo de integrações nós podemos fazer? Então, hoje é bastante comum os clientes terem essa preocupação porque nós não precisamos que os nossos clientes sejam garçons de informação, onde eles tragam informação do RP para dentro do Windocs para dentro do RP, do Windocs para outra ferramenta de GED que já esteja constituída em outras áreas da empresa. Então, em função disso, nós criamos o Windocs de uma forma que nós possamos fazer integrações através de API Web Service, que é bastante completa. Nós já fizemos integrações com RPs, já fizemos com outras tecnologias de GED. E o importante aqui é compreender a demanda do cliente. Então, a integração, ela sempre vai ser estudada em cima da necessidade de vocês. Nós precisamos compreender o que exatamente que nós vamos fazer para otimizar o trabalho no dia a dia do nosso cliente e entender se isso não pode ser atendido simplesmente com uma rotina de importação e exportação de informação. O Windocs ele trabalha muito bem com tabelas de informação, então se daqui a pouco o RP pode exportar uma tabela e nós podemos criar essa rotina, nós não precisamos necessariamente desenvolver uma integração. Se for algo mais complexo e mais completo, nós vamos estudar este caso e vamos trazer essa informação para vocês para verificar qual a melhor forma de fazer essa integração. Então, a resposta para esta pergunta é sim, podemos integrar a tecnologia. A nossa integração, ela funciona através de API Web Service e nós vamos estudar caso a caso de cada cliente para compreender o que vocês precisam, para ver se faz mais sentido tirar essa informação do Windocs e enviar para o RP ou a outra tecnologia, ou vice-versa, para que vocês não tenham um retrabalho. Em relação à implantação, então, a nossa última dúvida técnica foi nuvem ou local, né? Como que eu tomo essa decisão? A verdade é que hoje o mercado ele se encontra cada vez mais confortável em relação às informações de nuvem, porque compreendem que a nuvem hoje ela não é simplesmente um local para você ter um repositório da informação. A nuvem ela é composta por várias questões, desde segurança, desde criptografia, desde rotina de backups, onde nós conseguimos compor essa disponibilização do software como um serviço. Ele é um serviço mais completo, onde você tem toda uma equipe por trás,
cuidando de uma infra, cuidando da segurança dessa informação. Então, o que nós sentimos é que muitas empresas que antes tinham a cultura fixa de que não queremos nuvem, a informação precisa ficar dentro de casa, já estão começando a mudar essa informação, trazendo para o nuvem first, né? Para quê? Para desinchar ali a infraestrutura, tirar esta responsabilidade das costas do pessoal do TI, que precisa se preocupar em otimizar a infra, em otimizar recursos para fazer a instalação, para cuidar do backup, para cuidar da segurança. Nós tivemos um caso com um cliente muito grande, com várias unidades espalhadas por todo o Brasil, que antes da implantação houve uma sabatina da área do TI, que nós tivemos que passar por várias áreas diferentes. Então, nós passamos pelo pessoal da arquitetura e infraestrutura, segurança, de aplicações, e ali nós tivemos esses custos relacionados entre infra W3K, infra local, nossa própria infra da nuvem. O que é mais vantajoso financeiramente para a empresa? E nós tivemos a certeza na ponta do lápis que nós trazíamos mais benefício para este cliente se ele estivesse na nossa nuvem, justamente porque iria desonerar vários custos diretos e indiretos em relação à equipe e infraestrutura. Inclusive o próprio tempo dessa equipe dedicado para manter a tecnologia lá em dia, ter alguém olhando para isso. Então, o fato de nós termos hoje servidores na nossa nuvem, servidores otimizados, onde nós temos uma equipe que está olhando isso todos os dias para otimizar tanto recurso da infra, quanto agilidade na informação, deixando isso cada vez mais otimizado para que nós tenhamos uma melhor utilização da tecnologia em si. O fato de nos nossos servidores terem apenas o Windows, não tem mais nada rodando junto, isso tudo acaba trazendo várias vantagens para os clientes. Então, a verdade é que hoje, poucos casos que ainda optam em ter o Windows instalado local são aquelas empresas que têm realmente a cultura e que têm uma política de que a tecnologia precisa ser instalada local, mas elas compreendem que tem que seguir algumas especificações técnicas que nós podemos encaminhar aí para quem tem interesse em receber, que precisam disponibilizar de banco de dados, precisam disponibilizar de uma banda, né, para a questão da informação, porque para o usuário final ele vai continuar acessando isso através de um link, e precisam ter todo esse cuidado depois com a manutenção disso, né? Então, para manter isso sempre atualizado, manter na última versão, manter as informações com o backup, com as rotinas. E nós vamos continuar apoiando vocês mais na parte do suporte da tecnologia em si, não tanto nas questões para manter isso rodando e funcionando no dia a dia dos nossos clientes. Então, em relação à tecnologia, as dúvidas que nós tínhamos, que foram levantadas no webinar, acredito que nós tenhamos esclarecido todas aqui nessa apresentação. Falando um pouco sobre a W3K, para o pessoal aí que é novo, que ainda não são nossos clientes, a W3K hoje trabalha única e exclusivamente com o Windows. Então, é uma tecnologia que nós desenvolvemos, somos nós que implantamos e nós que mantemos nos clientes, tanto na nossa nuvem quanto instalado local. A nossa empresa fica aqui no Tecnocinos, é um polo de tecnologia, onde estão outras diversas empresas de tecnologia, e estamos já há 8 anos e meio no mercado, trabalhando com o Windows, o nosso foco principal na área de engenharia, principalmente para projetos novos, manutenção e operação de plantas.
Neste período, nós já temos aí uma gama bem interessante de clientes no nosso quadro para poder demonstrar. Temos vários cases, somos muito parceiros dos nossos clientes. Então, se vocês tiverem interesse em conversar com alguém aí para trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, é só nos falar que a gente pode criar uma ponte aí de conversa, de colaboração de informação. E a princípio seria isso, pessoal. Vou abrir aí para dúvidas. Graciela, por favor, me auxilie aí. Você pode abrir o seu áudio. Tem alguma dúvida do chat que a gente pode começar respondendo? Liana, você consegue abrir o seu áudio? Oi, Bárbara. A Graça, Oi. tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Isso, a gente não teve nenhuma pergunta ainda, o pessoal pode ficar à vontade para perguntar. Referente às perguntas que nós tínhamos no webinar anterior, eu não sei se ficou mais alguma em aberto que a gente possa ainda tratar. A gente teve aqui algumas perguntas do outro webinar, que foi: qual a necessidade de requisitos de hardware para armazenamento das informações? Perfeito. Esses requisitos de hardware, pessoal, se for para instalação local, nós temos a especificação técnica que nós vamos enviar para vocês. E, obviamente, que ele vai variar de cliente para cliente, dependendo aí do volume de informação que vocês querem gerenciar. Se por um acaso a intenção de vocês forem contratar na nossa nuvem, nós temos 3 métricas para poder otimizar a infra que vai ser utilizada por cada cliente. Uma das métricas é número de usuários. Então, nós temos o nosso usuário, é um usuário simultâneo, então é número de acesso ao mesmo tempo no sistema e não por login e senha. E as outras 2 métricas são quantos 1000 documentos nós vamos gerenciar e exatamente quanto de armazenamento vocês vão precisar. Então, se nós vamos atender alguma aplicação voltada aí para o pessoal da qualidade, normalmente é uma quantidade maior de documentos, mas não são documentos tão pesados, tão robustos. Se nós vamos atender o pessoal da engenharia, normalmente é uma quantidade menor e nós temos um volume maior em gigabytes. Então, a gente sempre pega essas estimativas para poder medir aí e quantificar o espaço de vocês na nossa nuvem. Se for local, nós repassamos especificações técnicas daí. Mais alguma dúvida, pessoal? Alô, Bárbara, tá me ouvindo? Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bem? Prazer em ouvi-la. Uma pergunta de esclarecimento. No Green Docs, eu posso elaborar, desenvolver documentos ou simplesmente arquivar documentos? Como exemplo, relatórios, cronogramas, ou até, no meu caso, é engenharia, né? Ou tem a possibilidade de desenvolver algum tipo de elaborar e desenvolver algum tipo de documento específico para no caso de obras. Dentro do Green Docs, nós podemos deixar configurado para vocês formulários eletrônicos. Então, se são documentos padrão que vocês tenham, desde formulários como um diário de obra, alguma coisa nesse sentido, nós conseguimos elaborar ele direto por dentro do Green Docs. As vantagens de fazer diretamente por dentro do Green Docs é que o conteúdo ele fica pesquisável e você consegue gerar relatórios a partir disso.
e outros documentos mais completos, como minutas de contrato, se vocês têm um contrato padrão, alguma normativa, algum procedimento, nós conseguimos criar já com um cabeçário para, a partir do momento da aprovação desse item, você já ter diretamente por dentro do Green Docs a geração dele em um Word e em PDF com uma marca d'água, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer é criar templates, né? Templates padrão, conforme vocês utilizam. Normalmente, quando a gente vai configurar isso, os clientes já têm um modelo, né? Porque isso varia muito de cliente para cliente. Então, podem nos mandar, assim, como é que vocês fazem hoje para que a gente replique isso de forma configurável dentro do sistema. Para que a gente consiga ainda dar um apoio maior, cada um dos campos que vão ser preenchidos podem ser campos livres, podem ser campos que tenham listas por trás, campos obrigatórios, não obrigatórios, ou ainda com máscara, né? Se é um campo de CPF ou um campo de RG, que tem uma numeração em específico, a gente pode deixar essa máscara por trás para poder manter o padrão da informação. Excelente. Uma outra pergunta também, no caso de projetos de engenharia, você sabe que são arquivos pesados, né? Uhum. Tanto em PDF ou hoje o Revit, que são 3D. Isso poderia ficar na nuvem do GreenDoc ou seria mais interessante ficar separado e, na medida que for sendo utilizado ou necessário, inserir no sistema? Uhum. Na verdade, Sérgio, quando nós pensamos na tecnologia, nós pensamos nela justamente para atender a área de engenharia. Então, hoje, nós não temos problema nenhum com o tamanho dos documentos, tá? Podem ter o peso que for, a ferramenta ela já está preparada e otimizada para isso. Temos o caso de alguns clientes que utilizam o Green Docs mais para a gestão de projetos ativos. E no caso de, finalizei o projeto, eu quero fazer o download dessa documentação e instalar o local. Nós temos os dois casos, tá? Temos clientes que eles retiram isso de dentro da base, deixam só a carteira ativa lá, que tem uma interação maior, tem uma vida mais ativa, né, de revisões e alterações. E temos o caso dos clientes que preferem deixar lá, porque de qualquer forma a informação ela permanece pesquisável, você continua ainda conseguindo gerenciar a segurança de quem pode acessar ou não essa informação. E ainda por cima você consegue em algum momento reativar alguma informação, né? Esse projeto está parado, mas agora o cliente pediu uma manutenção, pediu uma alteração, pediu uma melhoria, então eu continuo com a informação lá e eu posso retornar ela para revisão e deixar ela dentro de um novo fluxo, né? Mas em relação a tamanho, nós não temos problema, tá, Sérgio? Qualquer extensão pode ser colocada. Hoje, inclusive, temos visualizador nativo de DWG dentro do Green Docs. Não é mais necessário fazer o download do DWG para você visualizar os desenhos, inclusive com opção de markup, inclusive com opção de comparação de revisões. A gente consegue pegar uma revisão 1, subscrever a revisão 5 e comparar elas, né? O Green Docs, ele tem essa aplicação, hoje vai ficar lá em amarelo tudo que está igual, e em vermelho tudo que foi excluído, em verde tudo que foi acrescido. A gente trabalha com streaming já para otimizar a visualização, porque são documentos pesados, nós temos a ciência disso, e isso está funcionando muito bem. Então, em relação a tamanho e peso, vocês não precisam se preocupar. A outra questão que eu já tinha visto, nós já tínhamos visto com você aí, inclusive, seria os layouts. Ou seja, eu posso colocar os meus layouts, os meus documentos, ou vocês podem desenvolver eles também, né? Isso, exatamente, exatamente. O layout do documento de vocês vai ser justamente assim, a gente pegar esse template,
e poder, inclusive, automatizar alguma parte do preenchimento dessas informações para vocês, né? Que já seja padrão e que vocês tenham isso, por exemplo, por projeto ou por tipo de item. E a partir daí a gente configura isso na ferramenta, replicando exatamente como é o modelo de vocês. A gente não tem um modelo pronto, né? A gente não vai impor para vocês como é que vocês vão controlar essa informação. Tá ótimo. Obrigado, Bárbara. Eu que agradeço pelas perguntas, Sérgio. Mais alguém, pessoal, gostaria de perguntar, tirar alguma dúvida, algo que a gente não tenha esclarecido aí? Cris, você gostaria de colaborar com alguma informação que nós não tratamos? Eu tenho mais uma pergunta. Diga, Sérgio. Partindo do zero, digamos assim, qual seria o prazo de implantação do sistema na empresa? Sim, assim, ó, Sérgio, na verdade, o nosso médio, prazo médio, eu sei que depende da complexidade, né? Sim, sim, sim. Na verdade, assim, hoje em dia o prazo ele não depende mais só da complexidade, né? Nós tivemos aí, desde o final do ano passado, um volume muito grande de projetos que estavam em 2018 engavetados e que começaram a andar, né? A nossa equipe, ela duplicou de tamanho. Nós estamos num crescimento muito acelerado, justamente em função das demandas novas que estão surgindo. E hoje nós não conseguimos dar exatamente um prazo de implantação, porque nós dependemos do momento em que o cliente vai fechar. Né? No momento em que o cliente fechou conosco, a gente lança uma ordem de serviço no sistema e a partir daí é que a gente consegue estimar a implantação, até porque existem muitas etapas da implantação que nós dependemos do próprio cliente. Então, a gente vai ter uma primeira etapa que vai ser de análise do processo para compreender como é que o cliente faz, pegar esses templates dos formulários, o que é que a gente vai automatizar, matriz de responsabilidade, quais são os fluxos, os processos. A gente vai ter um segundo momento que também depende do cliente, que vai ser a validação de tudo que foi configurado dentro do sistema, e um terceiro momento que vai ser os treinamentos. Então, hoje, como todo mundo está sempre com a agenda abarrotada de compromissos e projetos, isso pode acabar estendendo o prazo de implantação. Mas se nós formos pegar assim, tá tudo em dia, tá tudo certo, vai ter uma pessoa já disponível para começar amanhã e o cliente tem disponibilidade full time de alguém para implantar, a gente pode dizer aí 45 dias úteis, né? Um caminho feliz de implantação seria certo. 45 dias úteis, onde a gente consegue passar por todas as etapas, desde a análise até a entrega das chaves para o cliente poder sair trabalhando. Tá ótimo. É isso aí. Muito obrigada. Bárbara, da minha parte não tem nada, a gente já esclareceu tudo, só se tiver alguma pergunta mais técnica aí no grupo. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso aí então, pessoal. Sem dúvidas mais, fiquem à vontade, não tem vergonha de perguntar. Então, da minha parte, não. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos. O meu e-mail, novamente, se surgir alguma dúvida posterior, barbara@w3k.com.br. Se por um acaso vocês quiserem visualizar o webinar que nós tivemos no mês passado, ele foi muito legal, ele é bem focado em processo, é o case do cliente mesmo apresentando. Podem me pedir por e-mail, podem entrar lá no nosso site e visualizar ele. E ficamos aí à disposição para o que vocês possam precisar. Muito obrigada novamente aí pela disponibilidade de todos. Obrigado. Bye, bye.
Tchau, tchau.